Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para os números da inflação nos Estados Unidos e as consequências na política da Reserva Federal. Vamos também analisar a época de resultados nos Estados Unidos e na Europa, assim como o preço do petróleo e o euro-dólar. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. Nosso convidado de hoje é Miguel Gomes da Silva, Head of Treasury and Trading do Montepio. Miguel, bem-vindo de volta ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Bom dia. Miguel, vamos começar aqui precisamente pelos Estados Unidos. A inflação recuou para 7,7% em outubro, isto é o nível mais baixo desde janeiro, com a inflação subjacente nos 6,3% face a período homólogo. Que com estes dados em cima da mesa é possível concluir que a Fed poderá pausar a subida das taxas de juros ou mesmo vir a travá-la? Eu diria mais do que concluir, é já quase dado como certo pelos mercados que vai acontecer uma subida inferior àquilo que tem sido as subidas nas reuniões anteriores, com as probabilidades espelhadas no IR, portanto as probabilidades implícitas nas taxas de juros apontam para uma subida de apenas 50 pontos base. E era de facto a inflação o trigger que os mercados estavam à espera para fazer precisamente o shift entre expectativas de subidas agressivas, que dominaram até aqui, e um abrandamento por parte dos bancos centrais relativamente à política monetária. Miguel, primeiro, achas que o abrandamento para 7,7 justifica essa redução de expectativas, ou será que as expectativas já estavam algo desajustadas, tendo em conta que, por exemplo, se houvesse realmente uma subida de 0,75, a taxa superior já estava nos 4,75, que já estaria muito perto dos 5,5, que era aquela taxa terminal que se falou quando da reunião, que agora já baixou para os 5%. Portanto, basicamente, estava-se já quase no valor limite, portanto, havia mais uma reunião e estava feito o serviço. Será que os mercados estiveram aqui demasiado hawkish antes de saber os dados da inflação? Aquilo que nós vimos foi, primeiro, os bancos centrais, não só a Fed, mas os bancos centrais de uma forma em geral, atrás da curva, aquilo que nós chamamos behind the curve, ou seja, com os mercados a anteciparem mais cedo as subidas, portanto a espelharem nas taxas de juros de mercado, quer nas taxas swap, quer nas obrigações soberanas, aumentos de taxas que ainda não estavam espelhadas nas decisões de política monetária dos bancos centrais. E aquilo que assistimos agora é que os bancos centrais estão a controlar a curva, por assim dizer. Portanto, deixámos de ter os bancos centrais a correr atrás do prejuízo, como durante muito tempo se falou, com as subidas a serem quase que mandatórias devido àquilo que era a realidade das taxas de juros nos mercados, para passarmos a ter agora o Banco Central de uma vez por todas no comando, por assim dizer, da situação. E tu referias que se a taxa de juros 7,7 justifica esta mudança de expectativas. 7,7 por si só e visto isoladamente é um número bastante elevado, continua a ser muito elevado quando nós queremos os bancos centrais a atingir ou a ancorar a inflação num nível em torno dos 2%. No entanto, se nós olharmos para os dados passados, na casa dos 2 dígitos, vemos que houve uma inflexão do movimento e aquilo que os mercados fazem é precisamente antecipar as expectativas. E nós vimos, quer na inflação headline, que tem todo o cabaz completo, quer na core, que não tem a energia e a alimentação, vimos um abrandamento significativo do ritmo de crescimento dos preços. E este era o mote precisamente que os mercados esperavam para poder mudar. Até porque, isto acaba por ser um pouco estranho, não há uma grande ciência por detrás da ação dos mercados. Existem basicamente expectativas. E quando as expectativas se alteram, os mercados alteram. Portanto, não estavam errados antes, estavam certos, tanto que os bancos centrais foram atrás dos mercados e subiram agressivamente as taxas de juros, e agora temos o chamado acumular da realidade e pararmos um pouco, provavelmente, com esta volatilidade que tem sido uma realidade nos últimos tempos, quer no mercado das taxas de juros, quer mesmo nos ativos com risco, e podermos ter agora uma situação mais pacífica, e aliás, como o próprio Powell disse na última reunião de política monetária, provavelmente vamos ter subidas menos agressivas, uma terminal rate mais elevada, que agora poderá ser mais baixa, consoante as várias leituras da inflação, e sempre o chamado data dependent, ou seja, dependendo dos números da economia que forem sendo conhecidos, quer a inflação, quer o desemprego,
quer o crescimento económico. E olhando, neste caso, para a zona euro, a Christine Lagarde vai falar 2 vezes esta semana, uma quarta-feira e outra sexta-feira. Na primeira vez vai falar antes de serem divulgados os dados finais sobre a inflação em outubro, que atingiu aqui 10,7%, um número bastante elevado. Neste caso, não haverá aqui margem de manobra para o BCE e Christine Lagarde a divergirem desta rota de ação de escalada das taxas de juros. Assim, é esperado, portanto, eu diria que aquilo que falta saber é se a subida dos juros em dezembro do BCE será de 50, será de 75. Mas recordo que já antes deste número dos Estados Unidos, conhecido na passada semana, já antes se esperava que o BCE desta vez subisse apenas 50 pontos base. Portanto, não haverá uma surpresa se a subida for apenas de 50. O BCE continua com taxas, uma política monetária ainda assim abaixo dos Estados Unidos, as economias também são diferentes, é preciso, não podemos comparar 2% na Europa com 2% nos Estados Unidos, são realidades diferentes, a própria dinâmica das economias são diferentes, portanto aquilo que vamos ter em dezembro diria que é o esperado no BCE, que é uma subida de 50 pontos base, provavelmente alinhado com aquilo que será a realidade dos outros principais bancos centrais. Miguel, e achas que então que a taxa terminal ou máxima do BCE será menor do que a do FED? Provavelmente será, não é? É expectável, mas a questão é, a inflação não está muito longe e portanto poderemos ter aqui mais uma vez a economia norte-americana a ser muito mais flexível, ou seja, a ir ao máximo e a recuar muito mais rapidamente do que a europeia, a inflação também, e portanto, e depois a recuperar também mais rapidamente. É isso? É isso que poderemos esperar? Historicamente tem sido assim, portanto eu diria que aí não há novidade nesta crise, por assim dizer, que leva a esta subida de taxas de juros devido à inflação. Historicamente a economia americana aquece e arrefece muito mais rapidamente que a economia europeia. Também é preciso ter presente que o mercado de trabalho nos Estados Unidos é muito mais flexível do que na Europa, e este é um ponto que é determinante na ação dos bancos centrais, apesar do mercado de trabalho, do desemprego ou do emprego estar debaixo da alçada da política monetária da Fed e não está no Banco Central Europeu, no entanto, obviamente que ambos os bancos centrais olham para esta realidade. E a flexibilidade do mercado de trabalho, com todas as consequências depois que isso tem em termos do crescimento económico, levam a que as duas economias serão diferentes. Respondendo à pergunta, garantidamente sim, a terminal rate na zona euro será inferior à terminal rate nos Estados Unidos, e diria mesmo provavelmente na casa de 1,5% a 2%, a 2 pontos percentuais no final do processo, alguns entre março e o verão do ano que vem. Muito bem, Miguel, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o Brasil, o euro-dólar, o preço do Brent, o S&P 500 e também a EDP Renováveis. Marco? Obrigado, André. A semana passada em Wall Street foi claramente uma semana de alívio de valorizações e podemos ver aqui no mapa as tecnológicas recuperaram muitíssimo bem das perdas da semana anterior, com exceção da Tesla. E podemos ver aqui também as empresas ligadas ao setor da saúde com algum vermelho. De resto, foi muito verde, portanto, foi muito transversal este rebound de alívio. Em relação ao resto do mundo, destacar apenas aqui o Brasil, que, com exceção da Vale, foi corrido quase tudo a vermelho, mas também aqui uma correção das valorizações bastante significativas que teve até ao período das eleições. Em relação aos mercados e aos setores, podemos ver que as valorizações foram muito similares nos principais mercados, Europa, Estados Unidos, portanto, mercados desenvolvidos. Destaque aqui para as mineiras com valorizações bastante significativas. Portanto, a desvalorização do dólar não só deu aqui um impulso muito forte ao segmento acionista, mas também ao segmento das matérias-primas. Em relação aos gráficos, começa exatamente pelo euro-dólar. Aliás, os gráficos desta semana são quase todos baseados num indicador
que eu já tenho referido aqui, que é o Head and Shoulders invertido, que consiste num ombro esquerdo, neste caso, depois numa cabeça e num ombro direito. Portanto, isto é invertido porque geralmente costuma estar ao contrário. E depois existe uma linha, que é a linha chamada a linha dos ombros. E o que acontece é que quando parte esta linha para cima, geralmente vai testar a mesma linha e quando testa, se aguentar esse teste, então depois tem aqui uma recuperação que é sensivelmente esta distância da azul à laranja, é a distância entre aqui este mínimo e a linha dos ombros. Neste caso, o euro-dólar já fez esse caminho e, portanto, poderá ter agora aqui uma fase de estabilização ou consolidação lateral. Mas não significa que pare por aqui, porque isto são geralmente padrões de fundo, portanto, que declaram inversões de sentido. Em relação ao Brent, exatamente a mesma coisa. Isto são tudo barras diárias, mas o Brent ainda não fez esse movimento. Ou seja, tem aqui a linha dos ombros, que eu referi há pouco, a laranja, mas quebrou uma vez, mas muito pouco, e agora está a tentar quebrar uma segunda vez. Portanto, ainda não é garantido que ele vá fazer efetivamente a subida que o índice que o euro-dólar fez. E se fizer realmente essa subida, tem aqui o nível dos $113 por barril no Brent como objetivo. Em relação ao S&P 500, mais uma vez, barras diárias, fez exatamente aquilo que o euro-dólar fez, o que não é muito estranho, tendo em conta que o índice acionista tem seguido muito o que o euro-dólar tem feito, portanto, e é normal que isso aconteça, não tão de forma similar, mas é normal que quando o dólar desvaloriza, os mercados acionistas valorizem, e podemos ver aqui mais uma vez um head and shoulders, portanto o ombro esquerdo aqui, a cabeça, o ombro direito aqui um pouco mais reduzido, o teste é esta linha, a linha dos ombros, e atingiu já o objetivo na linha laranja, portanto poderá ter aqui já atingido um topo. Por fim, EDP Renováveis, que está a fazer exatamente o mesmo que os outros, ainda não está agora a tentar testar esta linha dos ombros, mas com uma nuance. Reparem que aqui o Stochastic, que é um indicador técnico que avalia basicamente a força relativa do preço, ainda está muito em alta, ainda está muito alto, portanto, geralmente precisa de cair pelo menos abaixo dos 50 e depois então inverter para dar aqui um sinal de positivo. Repare que aqui, por exemplo, no S&P 500 baixou abaixo dos 50, no euro-dólar exatamente a mesma coisa, quando fez este teste baixou para os 30 e poucos, portanto ainda poderá ser um pouco cedo para a EDP Renováveis dar aqui o tiro de partida para valorizar um pouco mais, mas se isso acontecer nos próximos dias, teremos aqui esta linha verde como objetivo para o movimento altista. E é tudo, André, por esta semana. Vamos ver para a semana se teremos mais verde ou vermelho. Obrigado, Marco. Miguel, pegando aqui a deixa do Marco e dos gráficos e números da semana, olhando aqui para a época de resultados em Wall Street, o que é que destacarias pela positiva e pela negativa destes resultados trimestrais? A negativa é fácil e é evidente destacar as tecnológicas que desapontaram bastante, à exceção da Apple. Todas as outras vieram com resultados e com estimativas futuras abaixo daquilo que era esperado pelos investidores. Depois de compararmos a realidade entre a Europa e os Estados Unidos e os índices, as valorizações dos índices ou as desvalorizações dos índices mostram isso, a Europa mais forte ou menos fraca que aqui os Estados Unidos, isto muito devido a vários fatores, não só os resultados na Europa das empresas europeias foram melhores do que as empresas americanas, por exemplo, se compararmos aquilo que é a surpresa relativamente às vendas e aos resultados, a Europa teve um valor de 8% acima daquilo que era esperado melhor, enquanto nos Estados Unidos foi apenas de 3%. E o facto das tecnológicas terem sido muito penalizadas e por pesarem mais nos índices americanos, por terem mais peso as empresas americanas nos índices acionistas americanos, também acabaram por penalizar mais estes mesmos índices norte-americanos, daí beneficiando a Europa. Depois há aqui um outro fator e agora pela positiva. Por um lado, o resultado das eleições norte-americanas com uma situação designada por gridlock, em que temos o Senado e a Câmara dominados por partidos diferentes. Os americanos tradicionalmente
apreciam esta dicotomia, gera algum equilíbrio e é normalmente positivo para as ações. Depois, para as ações europeias, em favor, temos a situação na China. A China está gradualmente a abandonar a política do Covid-0, com as pessoas a saírem mais à rua, aumento de consumo, aumento da dinâmica da economia, e isto é muito positivo e foi visível em termos daquilo que foram as vendas das empresas, em especial de luxo, europeias. Eu recordo que a balança comercial chinesa, em termos de importações, tem uma maior relação com a Europa, nomeadamente no que diz respeito a automóveis e artigos de luxo. Portanto, a Europa acaba por beneficiar mais desta reabertura da economia chinesa, que esta noite anunciou novas medidas de apoio à dinamização do imobiliário, portanto, com várias medidas de apoio, quer aos construtores, quer aos aquisisidores, aos compradores de habitações, medidas de liquidez, de extensão de moratórias, portanto, várias medidas que visam dinamizar a economia chinesa, nomeadamente no que diz respeito ao imobiliário. Portanto, boas notícias para a Europa, continuam a ser mais para a Europa do que para os Estados Unidos, se bem que as eleições americanas foram também elas positivas para o comportamento das ações americanas. Miguel, e em relação ao impacto que a valorização do dólar teve, o impacto negativo nos resultados das empresas norte-americanas e, por contraste, a desvalorização do euro em relação ao dólar teve nos resultados das empresas europeias. Poderá ser isso que justifica em parte essa diferença dos 3% para os 8%? E achas que é sustentável, tendo em conta as perspectivas de uma economia europeia, talvez, digamos, estagnar mais do que a economia americana, por exemplo, em 2023? A questão do dólar é interessante. Nós vimos o dólar medido contra várias principais moedas em nível internacional, medido por um indicador que se chama DXY. Vimos o DXY, portanto este medidor da performance do dólar, em máximos de 20 anos. Fez 120 no início do século, agora está na casa dos 107, portanto vimos este indicador e se olharmos para aquilo que é a realidade do euro-dólar, a resposta é normalmente, e o mercado cambial, eu diria que é dos mercados mais técnicos das várias classes de ativos, que responde diretamente quer à parte técnica, quer à parte das taxas de juros. Aquilo que o dólar fez não foi mais do que seguir as expectativas de subida das taxas de juros nos Estados Unidos. Com esta nova realidade que deriva dos recentes números da inflação nos Estados Unidos, podemos ter aqui um ponto de inflexão, como tu há pouco apresentavas no gráfico. Portanto, sim, por um lado, os Estados Unidos acabaram por beneficiar de um dólar beneficiar, acabaram por ser prejudicados por um dólar mais forte. No entanto, não creio que seja isso que justifique esta diferença. O dólar tradicionalmente não era no passado, recentemente, e vimos isso desde a pandemia, desde talvez do ano 2020, em que o dólar se tornou uma moeda de refúgio. Deixou de ser o iene, deixou de ser o franco suíço, ou também o franco suíço, o iene praticamente já não o é, e o dólar assumiu este papel de moeda refúgio em caso de incerteza, onde os investidores se refugiam é nesta moeda. Portanto, isto provocou a valorização do dólar. Parece-me que estará esgotado esse cenário de continuação da valorização da moeda norte-americana e agora poderemos, diria, jogar no mesmo no mesmo campo, portanto jogar em condições de igualdade, com um euro-dólar provavelmente a lateralizar. Mas em resposta muito diretamente, eu acho que não foi a valorização do dólar que beneficiou as empresas europeias, até porque a procura por determinados produtos, que estamos aqui a falar, carros de luxo e artigos de luxo, tem uma rigidez de procura relativamente ao preço. Bem, obrigado. Miguel, vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que refere-se precisamente à bolsa de criptomoedas FTX, que estava avaliada em 32 mil milhões de dólares e pediu agora entrada em insolvência. Os rumores de problemas financeiros nesta bolsa de criptomoedas levaram os clientes a resgatar mais de 6
1.000 milhões de dólares. Houve a possibilidade da Binance entrar na empresa, mas isto acabou por não se concretizar. Houve aqui um crash no mercado de criptomoedas, há aqui muita incerteza, muita volatilidade e resta agora saber se a situação se vai agravar para as criptomoedas e para outras plataformas. As próximas semanas, aliás, serão decisivas para o mundo dos criptoativos. Marco, olhando agora para a personalidade da semana, o que é que tens para nós? André, sem ser combinado, É verdade, não é combinado. O ex-CEO da FTX, portanto, da Bolsa de Criptomoedas, Sam Bankman, que saiu do cargo, admitiu que errou e portanto, basicamente, aconteceu aquilo que tu referiste. Ele que era considerado um prodígio das criptomoedas, que quando entrou no negócio não sabia sequer o que era criptomoedas, mas isto serve também de um alerta para os nichos de mercado que vão aparecendo, que obviamente que muitos são bons e vão perdurar no tempo, mas outros é preciso perceber realmente quem é que está à frente dos projetos e como é que estão a lidar com a explosão meteórica, não é? Que é uma pessoa e era um jovem, basicamente, de um momento para o outro, passou de ninguém para um bilionário. Portanto, isto é importante que os investidores tenham noção de que nem toda a gente tem capacidade para gerir um projeto destes em tenra idade. E já temos visto nos últimos anos muitas histórias da carochinha, incluindo aqueles jovens do Forex que andavam por aí e que lançaram aqui muitas pessoas ao engano. Miguel, olhando aqui um pouco para esta história, não comentando necessariamente a FTX, mas isto é um sinal, e olhando para o mundo das criptomoedas, isto é um sinal que este é um mercado com riscos, existe aqui volatilidade, os investidores devem ter muito cuidado quando olham para estes ativos. Eu obrigatoriamente tenho que usar uma palavra, que é regulação, e em causa própria digo, os bancos na zona euro em especial foram sujeitos nos últimos 10 anos, diria, desde a crise da Lehman Brothers, a um conjunto de regulação que chega a ser asfixiante por vezes, e não vejo estas entidades que vendem sonhos com qualquer tipo de regulação. Isto é um alerta para as entidades reguladoras, mas sobretudo para quem investe. Independentemente da opinião que se possa ter sobre as criptomoedas, se é um casino, se é legítimo ou não, não queria entrar por aí, tenho a minha opinião muito própria, mas assegurar que as pessoas, muitas delas de forma ingênua, ao comprarem este tipo de ativos, o possam fazer em segurança, sabendo precisamente que, pelo menos a entidade onde estão a comprar, que não vai fechar a porta e não perdem o dinheiro. Uma coisa é perder porque um determinado ativo, seja um NFT ou uma criptomoeda, cai a pique e é a vida, como se costuma dizer. Outra coisa é, fruto de má gestão, para não dizer às vezes, se calhar, de gestão danosa, poderem perder o seu dinheiro, não porque esse criptoativo se desvaloriza, mas porque a entidade que está a servir de intermediário não teve solvabilidade para honrar os compromissos. Portanto, aqui a mensagem que eu deixo é o alerta para a necessidade cada vez mais premente de termos regulação neste mercado. Miguel, e achas execuível, achas minimamente lógico que um mercado que chegou a atingir mais de $1 trilhão de valorização não tivesse qualquer tipo de regulamentação? E por outro lado, será positivo, para mim é positivo que se comece agora a começar a separar o trigo do joio e portanto a perceber que o mercado está a maturar, ou seja, está a começar a ganhar alguma maturidade depois daquela explosão de criptomoedas. Todas as semanas haviam centenas novas e agora parece que já está a começar pelo menos a haver aqui uma separação dos projetos realmente bons para aqueles projetos que não passavam de ilusões. Se calhar estamos mesmo muito no início dessa maturidade e o exemplo é o da FTX. Não acontece isto no mercado com o mínimo de maturidade. Portanto, eu acho que ainda estamos um pouco longe da maturidade deste mercado. Não estamos, se calhar, já
no pico da bolha, por assim dizer, quando a Bitcoin chegou aos 60.000, provavelmente já saímos desse pico, mas há um longo caminho a percorrer ainda antes de percebermos qual vai ser o papel das criptomoedas, porque uma coisa é ter uma moeda digital a servir de meio de pagamento, seja em trocas comerciais, seja entre pessoas, seja facilitar a vida do turismo ou do comércio internacional. Outra coisa é termos as criptomoedas como casino e as pessoas a comprarem apenas porque acham que aquilo vai subir, porque toda a gente comprou e aquilo subiu e foi sempre esse o caminho. Portanto, são duas realidades diferentes. A maturidade só vai chegar quando nós olharmos para as criptomoedas, como olhamos hoje para as ações ou como olhamos para o cambial, que é de uma forma natural, são ativos de risco, obviamente, mas que têm um propósito na economia real e que têm uma utilização e uma aplicação na vida real, que não apenas no mundo cripto. Aliás, o próprio Zuckerberg já veio dizer que o Meta, o Metaverse, portanto, aquele universo imaginário que vai, obviamente, alimentar muito o negócio das criptomoedas, está um pouco mais atrasado, vai acontecer mais à frente, não vai ser tão imediato. Portanto, provavelmente vamos precisar de mais tempo para assimilar e para perceber qual o verdadeiro papel destes ativos digitais na economia real. Miguel, então, e achas que, eu sou dessa opinião, que o facto de termos tido aqui um período inigualável de liquidez no sistema gigantesca, a rodos e dinheiro fácil e barato, juros zero praticamente, fomentou claramente esta bolha e com depois comportamentos que nós que estamos no mercado já estamos habituados, pelo menos pela história, que são o nonsense, não é? De coisas a desvalorizarem brutalmente que não têm valor intrínseco. E para NFTs coisas completamente absurdas a pagarem-se milhares e milhares de dólares. Isso foi possibilitado também pela enorme liquidez que existia e agora que ela vai desaparecer poderá fazer acelerar aqui o processo de queda, não? Ele foi acelerado, obviamente, o catalisador foi o excesso de liquidez, mas não apenas. Eu penso que o facto das taxas de juros estarem a níveis historicamente baixos ajudou muito, obviamente, a este fenómeno, mas não foi isoladamente o único contribuidor para esse mecanismo. O fator social, mental, se queremos assim dizer, em que as pessoas viram muita gente, amigos próximos, a ganhar muito dinheiro de forma muito fácil, se calhar foi o principal catalisador, porque todos os ativos subiram. O imobiliário é outro dos grandes ativos que se fala que poderá ter um período mais difícil agora com o retomar das taxas de juros positivas. Portanto, vai haver, obviamente, um direcionamento da liquidez que estava praticamente no real estate, portanto, no imobiliário, nas ações, nas próprias obrigações e nestes ativos, nos criptoativos, para vamos assim dizer, investimentos mais tradicionais, como um depósito a prazo, que agora já paga a taxa de juros positiva. Portanto, esse foi um fenómeno que ajudou bastante, mas não foi o único. Acho que a questão social e das próprias redes sociais que ajudaram a alimentar esta expectativa em torno destes ativos, e todos nós conhecemos youtubers que fizeram campanhas no mundo inteiro vendendo este tipo de ativos. Obviamente que este fenómeno social, eu não lhe queria chamar bolha ou Ponzi scheme, mas de certa forma houve aqui claramente traços muito comparáveis a este tipo de inflacionamento de ativos, que agora obviamente quando esvaziamos eles vão, e quanto mais, como se costuma dizer, quanto maior a subida maior é a queda, mas obviamente sem ter sumo e sem ter insumo tendem a corrigir para os níveis onde deveriam estar. Os NFTs, claramente, não vou dizer que os NFTs vão aterrar em zero, mas muito perto de zero serão, porque não faz qualquer sentido comparar um quadro de Da Vinci ou de Van Gogh a uma grelha com meia dúzia de quadrados pintados, sem qualquer tipo de valor palpável. Portanto, aquilo que vai acontecer, obviamente, que neste caso será o caminhar para a normalização, que é termos os NFTs sem praticamente relevância, e as criptomoedas ficarão aquelas que provarem poder ter um papel nas transações e na economia real, nomeadamente nos pagamentos internacionais. Miguel, obrigado por teres aceito o nosso convite.
Obrigado eu, bom dia, bom trabalho. Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.